Olá, exploradores do desconhecido! Sejam bem-vindos ao nosso canal Explorando as Entrelinhas. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da história e desenterrar alguns dos achados arqueológicos mais recentes e misteriosos que estão deixando os cientistas de cabelo em pé. Preparem-se, porque estas descobertas desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o nosso passado. Comecemos a nossa viagem no Peru, onde arqueólogos encontraram recentemente um conjunto de geoglifos semelhantes às famosas linhas de Nazca, mas com um detalhe intrigante. São muito mais antigos e representam figuras que não se encaixam em nenhuma cultura conhecida da região. Temos imagens de seres humanoides com cabeças enormes e animais que parecem ser uma mistura de felinos e aves. A precisão e a escala destas figuras, criadas há milhares de anos, levantam uma questão fundamental: quem as fez e, mais importante, para quem? Eram mensagens para deuses no céu? Ou talvez um mapa de estrelas de uma civilização perdida? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Da América do Sul, saltamos para a Turquia, mais precisamente para o local de Göbekli Tepe. Já se sabia que este é o templo mais antigo do mundo, mas novas escavações revelaram algo ainda mais espantoso. Foram encontrados pilares de pedra com entalhes complexos de animais e símbolos abstratos, datados de há cerca de 12.000 anos. O que é chocante é que isto foi feito por caçadores-coletores, pessoas que, segundo a teoria tradicional, não teriam a organização social nem a tecnologia para construir monumentos desta magnitude. Göbekli Tepe sugere que a religião e a construção em grande escala podem ter surgido antes da agricultura e das cidades, virando a nossa compreensão da evolução humana de cabeça para baixo. Como é que estas sociedades primitivas conseguiram tal feito? O mistério adensa-se a cada nova pedra desenterrada. Agora, vamos mergulhar nas águas da costa de Israel. Mergulhadores descobriram recentemente os restos de uma estrutura de pedra megalítica submersa, com cerca de 10 metros de altura e pesando umas 60.000 toneladas. Análises geológicas indicam que foi construída em terra firme há mais de 10.000 anos e depois submersa pela subida do nível do mar no final da Idade do Gelo. A questão que intriga os investigadores é: que civilização tinha a capacidade de mover e empilhar pedras tão gigantescas naquela época? Estamos falando de um período em que, supostamente, as ferramentas eram rudimentares. Seria este um vestígio de uma lendária civilização perdida como a Atlântida? Embora os cientistas sejam céticos, a verdade é que não conseguem explicar como uma estrutura tão colossal foi erguida com a tecnologia da Idade da Pedra. A nossa próxima paragem é na Romênia, onde, numa gruta isolada, foram encontradas pinturas rupestres que não se parecem com nada visto antes na Europa. Em vez das habituais representações de caça e animais, estas pinturas mostram padrões geométricos complexos, espirais e formas que alguns descrevem como tecnológicas. Parecem quase circuitos ou diagramas. A datação por radiocarbono revelou que tem cerca de 32.000 anos. O que é que os nossos antepassados estavam tentando representar? Seriam mapas do céu noturno, representações de fenômenos naturais ou algo completamente diferente? Talvez até mesmo um conhecimento avançado que se perdeu no tempo? A ausência de figuras humanas ou animais torna estas pinturas um enigma único na pré-história europeia. De volta ao continente americano, desta vez na Amazônia. Graças à tecnologia LIDAR, que usa lasers para mapear o terreno por baixo da densa vegetação, os arqueólogos descobriram um vasto complexo de cidades antigas, interligadas por estradas e canais. Estas povoações, que se estendem por quilômetros, tinham praças, pirâmides e fortificações, e acredita-se que albergaram dezenas de milhares de pessoas há mais de 2.000 anos. Esta descoberta destrói a ideia de que a Amazônia era uma região selvagem e pouco povoada antes da chegada dos europeus. Mostra, sim, uma sociedade complexa e organizada. Mas como é que construíram e sustentaram uma civilização tão grande no meio da floresta tropical? E por que razão colapsou e foi engolida pela selva, deixando tão poucos vestígios visíveis? As respostas ainda estão enterradas sob as árvores. Vamos agora para a Arábia Saudita, um lugar que estamos começando a perceber que foi um centro de atividade pré-histórica. Foram descobertas mais de 400 estruturas de pedra misteriosas, apelidadas de portões, devido à sua forma vista de cima. Algumas são mais compridas que um campo de futebol e têm milhares de anos. Foram construídas em campos de lava áridos e inóspitos. A sua finalidade é um completo mistério,
Não parecem ser habitações nem fortificações. Alguns arqueólogos especulam que poderiam ter tido um propósito ritual ou astronômico, talvez para marcar o nascer ou o pôr do sol em certas épocas do ano. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Quem eram as pessoas que as construíram e o que significavam estes enormes portões no meio do deserto? Outra descoberta desconcertante vem da China. Numa tumba com mais de 2.000 anos, foi encontrado um objeto de bronze que parece surpreendentemente moderno. É um artefacto circular com engrenagens e partes móveis que alguns compararam a um mecanismo de relógio suíço. A sua função é desconhecida, mas a sua complexidade mecânica é algo que não se esperaria encontrar numa peça tão antiga. Como é que os artesãos da dinastia Han possuíam o conhecimento para criar um dispositivo tão intrincado? Seria um instrumento astronômico, um brinquedo sofisticado ou algo para o qual ainda não temos explicação? Este relógio chinês desafia as nossas noções sobre o desenvolvimento tecnológico na antiguidade. E por falar em tecnologia antiga, não podemos deixar de mencionar a descoberta, no fundo do Mar Báltico, de uma anomalia circular com 60 metros de diâmetro, detectada por sonar. Apelidada de Anomalia do Mar Báltico, a formação parece ter degraus, rampas e outras características que sugerem uma construção artificial. As amostras recolhidas do objeto continham metais como o ferro e o titânio, que não são nativos daquela área do fundo do mar. Além disso, equipamentos eletrônicos, como telefones por satélite e câmaras, deixam de funcionar quando estão diretamente sobre a anomalia. Enquanto alguns geólogos argumentam que é apenas uma formação rochosa invulgar, outros, incluindo a equipe que a descobriu, estão convencidos de que é algo mais. Poderia ser um meteorito, uma base secreta da Guerra Fria ou, como os mais ousados sugerem, os restos de um OVNI. A ciência ainda procura uma explicação convincente. Essas descobertas são apenas a ponta do iceberg. Cada um destes achados mostra-nos que o passado é muito mais complexo, misterioso e fascinante do que imaginávamos. Civilizações com conhecimentos avançados de astronomia, engenharia e arte existiram muito antes do que os livros de história nos contam. Estas não são teorias da conspiração, são factos arqueológicos que aguardam uma explicação. O que mais estará escondido sob a terra ou no fundo dos oceanos, à espera de ser descoberto? Que outros segredos o nosso passado nos reserva? Espero que tenham gostado desta viagem pelos mistérios da arqueologia. Qual destas descobertas deixou mais intrigados? Deixem a vossa opinião nos comentários, adoramos ler o que pensam. Gostou de desvendar os segredos do nosso mundo? Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistirem e até a próxima, exploradores das entrelinhas.